Muito bem, sexto ano, estamos retomando com os nossos conteúdos, a partir do ponto que paramos na última aula, e sem mais delongas, vamos lá, é nóis. Bom, é o seguinte, nós vimos na outra aula um ponto muito importante, que é essa questão de um historiador, um profissional que trabalha com história, dividir o seu objeto de estudo, que é a própria história, em épocas menores, para poder estudar a história de forma mais detalhada, mais completa, mais complexa, enfim. Tudo bem? Então, na outra aula, nós vimos a questão dos calendários. E eu falei que a cultura humana sempre é muito rica, sempre muito distinta, e cada sociedade vai criar o seu próprio calendário. Nós vimos que o nosso calendário, usado aqui no Brasil, é um calendário de base europeia, um calendário chamado também de calendário ocidental, ou calendário gregoriano, que vai usar como marco inicial para contagem de tempo o nascimento de Cristo, que é chamado para nós ocidentais de ano 1, tá? Então, o ano 1, que para nós equivale ao nascimento de Cristo, certo? É a base do calendário gregoriano, ou ocidental, ou europeu, ou cristão. Tudo bem? Legal. Isso aí nós já tínhamos visto. Só estou retomando rapidinho para a gente poder avançar, tá? E nós falamos também que o nosso calendário não é único. Há também um calendário islâmico ou muçulmano, tá? Não se esqueçam que islâmico e muçulmano tratam da mesma coisa, ok? Então, para o calendário islâmico, o ano 1 corresponde à Hégira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina no ano de 622, tá? Ou seja, o calendário islâmico não marcaria a mesma data que o nosso calendário gregoriano. Tudo bem? Legal. Isso nós já vimos na outra aula. Só estou retomando. Ok, sexto ano? Muito bem. Há também o calendário judaico, tá? Então, para os judeus, há uma distinção de calendário também. E o início do calendário judeu se dá quando Abraão abandona a cidade de Ur, na Caldeia, região da Mesopotâmia, e vai até Canaã. Tudo bem? Na outra versão do calendário judaico, que o seu texto não mostra, ela fala que o mundo foi criado no ano de 3761 a.C., quando Deus criou o próprio mundo, ok? Bom, enfim, os chineses também vão ter um calendário próprio, nós já vimos, tá? Composto por ciclos de 60 anos, que vão ser chamados por eles de tronco celeste. Tudo bem? Só para retomar, para a gente então poder avançar. Legal. A parte importante mesmo que eu quero chamar a sua atenção é essa parte de agora. Muita atenção no tiozão aqui para a gente entender direitinho essas questões que eu vou te mostrar agora. Beleza? Vamos lá então. Ó. Primeiro ponto importante. Para que haja história, essa matéria mais gostosa do mundo, né? Vocês concordam comigo, né? História é a matéria mais legal. É importante que haja um instrumento para que você registre os fatos, certo? Ou seja, você só vai ter registro de história e, portanto, história quando houver a escrita, certo? Ou seja, eu posso afirmar que a invenção da escrita no ano por volta de 4.000 anos antes de Cristo, a invenção da escrita dá início à história, tá? Então só temos história porque temos a escrita.
E antes disso? Ora, antes disso, nós tínhamos a pré-história, que também é história do mesmo jeito, tá? Só que você não tem registros escritos da pré-história. Você pode ter pintura rupestre, você pode ter artefatos muito antigos, porém não é uma história registrada de forma escrita. Legal? Então vejam que tudo que vier aqui à esquerda da sua imagem, na tela aí, o que tiver à esquerda é pré-história. O que estiver à direita é história. Ok? Então, dinossauros, pré-história. Origem da vida, pré-história. Formação da Via Láctea, do Sistema Solar, tudo pré-história. Ok? Legal. Então, com a invenção da escrita, começa a história propriamente dita. E a mais antiga fase da história não é chamada à toa de Idade Antiga ou Antiguidade. Certo? Pô, que vontade de explicar isso pessoalmente, cara, mas enfim, né? Vamos do jeito que podemos ir. Tudo bem? Vejam só. Então, quando eu falo de pré-história, é a parte mais antiga, anterior à escrita. Quando eu falo em história, entendam que a história documentada é dividida em idades ou épocas, tá? A mais antiga e a mais extensa em duração é a Idade Antiga, tá? Atenção nisso aqui. Que começa, olha o meu mouse, ó, que começa com a invenção da escrita em 4000 a.C. e vai até a queda de Roma, tá? Queda de Roma é esse pontinho aqui, ó. Em que ano? 476 depois de Cristo. Então, a Idade Antiga vai de menos 4000 até 476, quando o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, é invadido por tribos bárbaras. Ok? Legal. Então vejam só, quando a Idade Antiga termina, no século V, começa a Idade Média. Então, depois da Idade Antiga, começa a Idade Média, tá? Que começa com a queda de Roma e vai até o século XV, tá? Com a queda de Constantinopla, em 1453. Então, a Idade Média vai durar quase 1000 anos e é a idade que vem depois da Idade Antiga. Ok, legal. Quando cai Constantinopla, notem o seguinte, ó, quando uma idade termina, o fato que dá início à próxima é o fato que terminou a anterior, ok? Então, quando cai Constantinopla, termina a Idade Média e começa a Idade Moderna, tá? Que vai de 1453 até a Revolução Francesa, tá? Então essa imagem aqui, ó, que mostra a queda da prisão da Bastilha, é uma imagem de início da Revolução Francesa, que aconteceu quando? Em 1789. Então a Idade Moderna termina quando começa a Revolução Francesa, em 1789, dando início também à nossa idade contemporânea. Então, a nossa época atual, chamada de idade contemporânea, começa com a Revolução Francesa, tá? E se estende até os dias atuais. Ufa, que trabalheira, né? Mas, enfim. Tudo bem, tranquilo, vamos lá. Lembrando que essa forma de contagem de tempo é uma forma europeia, é um formato adotado por universidades europeias, por centros de pesquisa histórica europeus, tá? Então, percebam que ela só vai levar em consideração, só vai levar em conta fatos que têm a ver com a história da Europa, certo? Império Romano caiu, é um fato europeu. Constantinopla caiu, apesar de estar ali no Oriente Médio, também é um fato europeu. Revolução Francesa é outro fato europeu, tá? Então, esse formato que eu te apresentei agora é um tanto quanto etnocêntrico,
porque só considera fatos da história europeia. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá então. Lembrando que há outras formas também de você contar o tempo. Por exemplo, eu posso criar uma linha de tempo usando fatos da história do Brasil. Tá? Notem essa imagem que eu estou te mostrando agora. Vejam que na nossa história nós temos aqui 4 períodos. O período pré-colonial, que é aquele que vem antes de 1500, tá? Quando o nosso território era habitado somente por indígenas, certo? A fase do Brasil colônia, que começa em 1500, ou para alguns autores em 1530, certo? E vai até a nossa independência em 1822. Tudo bem? Vejam só. Então, período pré-colonial, período colonial, de 1500 a 1822. Quando acaba o Brasil colônia, com o processo de independência feito por Dom Pedro I, começa a fase do período imperial. Tá? Vejam só. Esse período, que aliás eu gosto muito de estudar, é muito interessante, começa com a independência em 1822 e vai até a proclamação da República em 1889. Nesse momento aqui, ó, vejam só o meu mouse, o Brasil foi uma monarquia. Tá travando aqui, pessoal, só um segundinho. Tá? O Brasil foi uma monarquia onde tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II, certo? Que nos governaram durante o período. Quando a República é instaurada em 1889, começa a fase atual, que é a fase republicana, que vai de 1889 até os dias atuais. Tudo bem, tranquilo. Então, voltando, fase pré-colonial, fase colonial, fase do império ou monarquia e fase republicana, que é a nossa fase atual. Tudo bem? Então veja que você pode fazer isso, inclusive com a sua própria vida. Você pode dividi-la em momentos menores. A fase da pré-escola, a fase do Fundamental 1, a fase do Fundamental 2 e daí por diante. Tudo bem? Então dá para criar a sua própria linha do tempo. Ok, sexto ano? Tranquilo? Muito bem. Outro ponto importante que deve ser dito é que cada povo vai criar também, eu já falei isso, o seu próprio calendário. Lá para o povo Tuiuca, tá, um povo indígena que viveu no Amazonas, tá? Eles criavam um calendário de acordo com as chuvas e secas da sua região. Tá? Então, um calendário que vai ter como marcos iniciais e finais algo ligado à produção agrícola, algo ligado à natureza. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vejam só, uma outra atividade que nós faremos juntos na nossa aula da tarde, ok? Os testes vocês podem já tentar fazer. Opa, até mostrei uma resposta ali, né? E essa aula basicamente já termina, já encerra o nosso conteúdo do nosso primeiro capítulo do segundo bimestre, ok? Então, a nossa ideia é mais ou menos avançar um capítulo ou um módulo por semana. Tudo bem, gente? Então, é isso aí. Valeu e a gente se vê logo logo. Um abraço. Tchau, tchau.